Fala, Fiel, notícias do Corinthians atualizadas aqui para vocês, inclusive tudo sobre Libertadores da América, quinta-feira, um dos jogos mais importantes do Corinthians no ano. E olha, Memphis Depay pode estar disponível para esse jogo, impressiona Fernando Diniz com seu aspecto físico e eu vou contar tudo aqui para vocês, como o Fernando Diniz pode montar esse time do Corinthians para esse jogo fora de casa. É um jogo importante, o Corinthians vai jogar na Argentina para segurar o resultado, vai tentar ganhar do Rosário Central lá na Argentina. Tudo aqui para vocês. Se o Memphis joga, onde que ele joga, quem sai do time. Então esse vídeo aqui vai estar muito legal, acompanha ele até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui, deixa o like para fortalecer a gente, hype o vídeo, que sempre ajuda a gente também a ficar no topo do YouTube, e seja membro para conteúdos exclusivos. Agora, sem enrolação, bora pro conteúdo do vídeo que eu fico animada para gravar esse tipo de vídeo. Gente, é o seguinte, falando do técnico primeiro, Fernando Diniz, né? Eu gosto de elogiar, porque eu também critico quando tem que criticar. Ok, o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil contra o Internacional. Porém, essa eliminação eu não culpo o Diniz. Por mais que ele errou ao tirar o André no Beira-Rio, né? O André saiu, na verdade, por conta, né, de uma lesão ali do olho, que ele não estava bem na partida, mas aí teve que sair. Talvez ele tivesse colocado outro jogador de meio de campo, outro jogador para contenção, teria um melhor resultado. Mas também, gente, teve toda a lesão do Yuri, as 100 Memphis Depay, gramado da Neoquímica Arena, um planejamento horrível. Então, o conjunto da obra, eu não acho que tenha sido uma culpa do Fernando Diniz em si. Eu acho que todo o contexto contou para essa eliminação do Corinthians na Copa do Brasil. Agora, falando em Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Eu sei que falando de Corinthians, a gente tem que sempre pensar brigando lá em cima, por título, por G4. Isso é o Corinthians, pelo tamanho do Corinthians. Mas a gente sabe que nos últimos anos não é isso que está acontecendo. O Corinthians, ano após ano, brigando por rebaixamento, né? A gente sabe disso. Então, esse ano, um começo horrível do técnico Dorival Júnior, horroroso, horroroso, né? Comprometeu totalmente o Campeonato Brasileiro do Corinthians. O Fernando Diniz chega, trabalha, e aí, gente, o Corinthians está brigando por G4. O Corinthians hoje briga na parte de cima da tabela, né? Depois de uma vitória contra o Bragantino fora de casa, que é sempre muito difícil. Então, isso a gente tem que reconhecer, que com todos os desfalques, com toda essa novela que ninguém aguenta mais da renovação do Memphis Depay, sem o Yuri Alberto, sem o próprio André, né, que também se machucou. Então, cara, é um técnico que chega, que arma o time joga feio, jogou feio contra o Bragantino, foi um jogo bem feio mesmo, principalmente falando do primeiro tempo, mas que consegue resultados com o Pedro Raul, 2 jogos, 2 gols, e é isso, né? Então tem que elogiar assim o Fernando Diniz, que está trabalhando e está conseguindo fazer principalmente um campeonato brasileiro bem seguro. Agora, falando de Libertadores, é óbvio, é o torneio mais importante da temporada do Corinthians, né? E aí a gente vai analisar aqui bastante esse jogo. Memphis Depay, tudo indica que ele assinará hoje a renovação de contrato com o Corinthians, essa é a informação que eu tenho. Ah, mas tem cláusula? Isso não existe, o Memphis Depay, ele vai renovar com o Corinthians, já falei isso aqui para vocês, tá? Por mais que muita gente lá dentro não quer, isso todo mundo já sabe, muita gente lá dentro não quer Memphis Depay no Corinthians, porque ele abre a boca, porque ele fala o que tem que falar, né? O que a gente torcedor queria falar para certas pessoas lá dentro e a gente não consegue. Então ele tem essa voz, ele tem essa visibilidade. Então é por isso que muita gente não quer Memphis Depay lá dentro do Corinthians, mas por conta da dívida que se tem com o Memphis, eles serão obrigados a renovar, e principalmente por toda a redução salarial que o Memphis Depay aceitou, e é isso, ele vai renovar com o Corinthians. Agora, ele pode jogar quinta-feira, esse jogo de Libertadores? Ele pode jogar. Caso ele renove com o Corinthians, tá no bid da CBF, ele pode jogar tranquilamente. O Memphis Depay, ele não precisa de uma inscrição nova para jogar a Libertadores. Ele já jogou a
a Libertadores com o Corinthians, ele já está inscrito, então não tem problema nenhum. Ele estando no bid, ele consegue jogar tranquilamente essa decisão de quinta-feira, tá? E aí vem o técnico Fernando Diniz, que comenta a capacidade física do Memphis Depay, como ele está atualmente, né? Obviamente que o técnico e o jogador eles interagem bastante, eles se conversam, né? O Diniz com certeza sabe de tudo que está acontecendo em relação física do Memphis Depay, e o Diniz dá uma declaração que ele está apto a jogar, tá? Então ele pode jogar, não sei se pode ser titular, provavelmente começaria no banco de reservas, né? Mas ele está apto a jogar esse jogo de Libertadores. E aí, como o Memphis Depay entraria nesse time, tá? Creio eu, conhecendo o Diniz ele não é um cara covarde, não creio que o Diniz ele vá montar o time do Corinthians para apenas se defender na Argentina, tá? Ele vai buscar um contra-ataque, ele vai buscar fazer gols lá na Argentina, então eu acho, e pelos treinos, pelas informações que a gente tem nos bastidores, né, acompanha os treinos do Corinthians, acompanha também algumas informações de pessoas lá de dentro, o que eu tenho é a seguinte informação. O Diniz, ele quer um jogador de área, no caso seria o Pedro Raul, acho que seria o Pedro Raul de titular, o banco de reserva seria o Memphis Depay, e o Diniz quer jogadores de velocidade, como Dieguinho e Caio César, para puxar esses devidos contra-ataques, que provavelmente o time argentino ele vai ceder para o Corinthians. Então, meio de campo. Vamos começar ali pro meio de campo, porque a linha de zaga, a mesma de sempre. Hugo Souza, obviamente, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Mateuzinho e Bidu. Isso não tem nenhuma dúvida, será essa escalação que vai para a Argentina. Agora, meio de campo, sem André, machucado, tá? Volta em 3 semanas, então decisão de Libertadores, tanto no jogo de ida e no jogo de volta, o André está fora. Então, quem entra no lugar do André primeiramente? O Alan. O Alan, que jogou muito, tá? Jogou muito, inclusive contra o Bragantino. Foi o melhor em campo disparado. Chamou a responsabilidade, quebrando linhas da zaga, fazendo a transição da zaga pro meio de campo e ataque. Então, chamou a responsabilidade, marcou bem, deu consistência no meio de campo. Gostei muito do Alan, provavelmente ele que vai substituir o André. Ranieri, obviamente, né, um volante ali de contenção, jogou muito também de zagueiro, então ele pode fazer às vezes um terceiro zagueiro ali para proteger ainda mais a entrada da área do Corinthians. O Diniz ele pode sim fazer isso. Com Alan, Breno Bidon, que precisa mostrar mais, hein, Bidon? Precisa mostrar mais. É um craque de bola, pode tirar uma jogada que nem foi na final da Copa do Brasil, é um cracaço, tem um chute de fora da área, mas precisa chamar a responsabilidade. Os últimos jogos não está indo muito bem, mas é um craque de bola e com certeza ele vai ser titular também lá no jogo contra o Rosário Central. E Rodrigo Garro, gente. O Rodrigo Garro, por mais que ele tenha feito gol contra o Bragantino, eu espero que esse gol tenha dado uma certa confiança mais pro Garro, né? Porque precisa realmente de gols. O jogador ali, meio atacante, ele precisa de gols para ter confiança. Então, espero que esse gol dado pelo Volpi pro Rodrigo Garro dê uma confiança maior pro Garro. A gente sente saudade de um chute de fora da área, né? De mais confiança do Rodrigo Garro, de chamar a responsa, de tentar um chute de efeito que nem foi em 2024. Então, o Garro ele precisa melhorar muito nesse quesito. E é isso, mas o Garro com certeza vai ser titular também nesse jogo decisivo. Então, meio de campo, Ranieri, Alan, Breno Bidon e Garro, também sem nenhuma uma mudança assim aparente, tá? E no ataque, Caio César, que também precisa chamar mais a responsabilidade, e Pedro Raul de titular. Mais uma vez, 2 jogos, 2 gols. É um cara que, nas suas devidas características, consegue ali uns gols e a gente tem que dar confiança pro Pedro Raul. Agora, se Memphis Depay entra no time, aí muda a configuração. Aí o Diniz pode mudar uma configuração e ele fazer como fazia com o Vasco, que levou a uma final de Copa do Brasil. Tá? Ele pode fazer o que ele fazia com o Vasco no Corinthians. Tá? Em questão de tirar um meio de campo, talvez ali quem que ele tiraria também. Eu acho que ele não tiraria o Bidon, tá?
Eu acho que ele não tiraria o Bidon, não sei. Então, sacar um meia e colocar mais um atacante de velocidade, mais um ponta. Não sei, talvez o Dieguinho com Caio César e Memphis. Seria um ataque muito promissor, um ataque de velocidade na Argentina, de puxar contra-ataque e com o Memphis Depay ali finalizando as jogadas, igual ele joga na seleção holandesa. Mas aí seria algo mais ousado do Fernando Diniz. Caso contrário, ele jogaria com o Memphis e Caio César, que também ficaria um ataque interessante. Às vezes, o Bidon caindo pelas pontas, eu não gosto muito do Bidon caindo pelas pontas, eu acho que ele perde um pouco da sua personalidade, do que ele gosta de fazer, ele já é um meia mais clássico, então eu não gosto muito. Então, eu acho também que ele não sacaria o Garro depois desse gol que o Garro fez no Campeonato Brasileiro, mas na minha visão, Juliana, eu queria muito 3 atacantes com o Memphis de centroavante, porque é assim que ele joga na seleção holandesa, tá? Mas creio que fora de casa o Diniz vai apostar realmente em 4 meias e 2 atacantes. Aqui em Itaquera possa ser que ele dê mais uma ousada e jogue com 3 atacantes. Agora comenta aqui embaixo qual formação vocês acham melhor caso o Memphis Depay consiga voltar e jogar esse jogo decisivo. 3 atacantes jogando para o Memphis, jogadores de velocidade ou apenas 2 atacantes que nem era Memphis e Yuri Alberto. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Agora, gente, no mais, é jogo de Libertadores, a torcida do Corinthians vai apoiar em peso lá, tá? E assim, eu tô confiante para essa partida, tá? Eu tô confiante para essa partida, acho que é um jogo onde o Corinthians ele pode surpreender e se tiver o fator Memphis, cara, melhor ainda, porque o Memphis, assim como o Di Maria dos caras, assim como vocês, o que é que vocês preferem? Vocês preferem enfrentar um Rosário Central com o Di Maria ou sem o Di Maria? Quem puxa a marcação? O Di Maria vai puxar 2, 3 marcadores do Corinthians. Fatalmente isso vai acontecer. Então, grandes jogadores precisam estar no campo. Então, eu tenho essa opinião. Ah, mas está sem ritmo de jogo. Ok, mas puxa a marcação, pode ter uma jogada de efeito, um passe, uma bola parada. Então, é isso que eu penso, tá? Então, se o Memphis ele renova com o Corinthians, tudo certo, ele tá apto fisicamente, cara, bota o cara para jogo. Põe o cara para jogo. Para mim, eu tenho essa devida opinião. Comenta aqui embaixo também o que é que vocês acham disso. E no mais, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Olha, se inscreve aqui. Muita gente assiste meus vídeos. Eu vejo aqui que muita gente assiste, não se inscreve. Pô, dá essa moral pra mim que eu agradeço muito a vocês pra gente continuar aqui falando de Corinthians todos os dias. Beijão, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians, ó!